Muito bem, vamos iniciar então. Estamos no capítulo 5 da carta aos Romanos. Nós tínhamos visto a primeira parte desse capítulo até o versículo 11, em que o apóstolo Paulo está falando agora sobre as consequências da justificação pela fé. Então, ele apresentou o assunto a partir do capítulo 3, verso 21. Ele apresenta o assunto, depois usa o capítulo 4 para falar de Abraão como um exemplo de justificação pela fé, aquele que foi justificado pela fé. E finalmente ele está fazendo agora no capítulo 5, algumas considerações sobre as consequências da justificação pela fé. O que acontece conosco quando nós somos justificados pela fé? Entre o verso 1 e o verso 11 do capítulo 5, ele falou sobre a reconciliação com Deus. Temos paz com Deus, vocês lembram disso, quarta-feira passada. Temos paz com Deus e essa é a primeira consequência dessa reconciliação. E agora, a partir do verso 12, ele vai falar de uma outra consequência que a justificação pela fé faz conosco, que é nos transformar em pessoas parecidas com ele, e ele vai apresentar agora Jesus Cristo como o novo Adão. Você teve o primeiro Adão, que levou todo mundo à perdição quando ele pecou, e agora você tem um novo Adão, isto é, Cristo veio ser o que Adão não conseguiu ser, e num movimento contrário. Enquanto Adão trouxe o pecado e a morte, Cristo trouxe a justificação e a vida. Então é disso que ele está falando. A partir do versículo 12 aí na sua Bíblia, você lê assim: portanto, Romanos 5,12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, o versículo mais importante desse trecho todo é o versículo 12. Ele está resumindo aí, de certa forma, o seguinte: o que Paulo está falando aqui nesse trecho? Como eu disse a vocês, ele já tinha dito que houve a reconciliação por Jesus Cristo com Deus. Quando nós somos justificados pela fé, o que ele diz no início do capítulo 5? Justificados pela fé, nós temos agora o quê? Paz com Deus. Então a justificação trouxe a reconciliação.
E agora, Paulo vai dizer o que mais a justificação trouxe. O que acontece em Adão? Em Adão, nós caímos. E o que acontece em Cristo? Em Cristo somos justificados. Em Adão nós morremos e em Cristo nós vivemos. Bom, preste bem atenção aí no verso 12. Leia aí comigo, verso 12. Ele diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, quem é esse homem? Adão. Onde é que na Bíblia está narrando, está registrado lá como é que o pecado entrou no mundo por Adão? Você lembra? Qual é o capítulo? Gênesis 3. Muito bem, então Paulo está pensando lá, na narrativa de Gênesis 3. Aquela narrativa. Então, Adão pecou e o pecado entrou no mundo por Adão. Então, assim como o pecado entrou no mundo por um homem que é Adão, e pelo pecado a morte, porque a morte é consequência do pecado, assim também a morte veio a quem? A todos os homens. Porque Adão pecou? Sim. Mas ele diz aí que a morte vem a todos os homens, por quê? Porque Adão pecou? Hein? A gente morre porque Adão pecou? O que está escrito aí? A morte veio a todos os homens, por quê? Bom, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Prestem bem atenção nisso aqui, porque é feita uma grande confusão na igreja católica, desde a igreja medieval, com o negócio do pecado original por causa disso aí. Qual é o dogma da questão do pecado original? Que vem desde Agostinho de Hipona, que foi o primeiro que começou a falar sobre isso lá no século IV. Depois a igreja desenvolveu todo o dogma do pecado original, até como é atualmente. O que é o sacramento do batismo? Quem é que já foi católico aqui? Fervoroso. O que é o sacramento do... São 7 sacramentos. O primeiro sacramento é o sacramento do batismo. Ele é aplicado em quem? Na criança, logo que nasce. Por quê? Por que a criança precisa ser batizada? Por quê? Você que foi católica. Por causa do pecado. O que é o pecado original? Pecado original é isso. Adão pecou e transmite o pecado para todos aqueles que vêm depois dele. E a morte. Então, na concepção do pecado original, nós estamos condenados porque Adão pecou e a gente herda o pecado e a condenação de Adão. Então, por isso uma criança precisa ser batizada quando nasce. Porque o sacramento do batismo vai lavar o pecado original. Vai purificar aquela criança. Se ela morrer antes de poder fazer a confirmação da fé dela, que é a crisma, tá? É na crisma que a criança já, depois de ter passado pela catequese, reafirma tudo aquilo, porque no batismo infantil, ela não é batizada em cima da fé dela, ela é batizada em cima da fé dos pais. Então é a fé dos pais que representa a criança e ela é lavada e purificada do pecado original. Uma criança que morre antes do batismo, do sacramento do batismo, o que acontece com ela? Ela vai para onde? Sabem? Tinha o limbo, lembra do limbo? Você tem céu, inferno, purgatório e limbo. O limbo era para onde iam as crianças que morreram sem o batismo. Que morreram com o pecado. Não podiam entrar no céu porque ainda tinham o pecado original. Então elas iam para o limbo, que era um lugar onde ficavam ali até fazerem aqui missas suficientes para poder libertá-las do limbo. Essa ideia de pecado original, embora nós não sejamos católicos, essa ideia do pecado original a gente traz com a gente. A gente traz conosco.
Tem muita gente que apresenta bebê aqui em cima, que eu tenho certeza que está achando que naquela apresentação está purificando o pecado original da criança. E fora dos nossos arraiais, metodistas, presbiterianos, todos mantêm essa tradição do sacramento do batismo para limpar o pecado original. Só que, o que acontece? O que é que nós herdamos de Adão? Nós não somos condenados, nós não estamos perdidos porque Adão pecou. O que é que Paulo diz aí? O pecado entrou no mundo por Adão, e ele pecou e morreu. Só que essa morte continua passando de pessoa para pessoa, não porque Adão pecou. Mas o que é que ele diz aí? A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, o que é que aconteceu em Adão? Em Adão, o que nós temos em Adão é a origem da nossa natureza, tendência para o pecado. Isto é, assim como Adão podia pecar e pecou, nós podemos pecar e pecamos. É aí que nós nos assemelhamos em Adão. Então, assim como Adão podia pecar e pecou e morreu, nós podemos pecar e pecamos e morremos. Qual é a diferença entre Adão e Cristo? Cristo podia pecar? Hein? Não, então por que ele foi tentado? Se Cristo não podia tentar, se Cristo não podia pecar, por que o diabo tentou ele? Estava perdendo tempo? Claro que podia. Ué, ele não era homem? Perfeitamente homem? Vero Deo et vero homo. Totalmente Deus, totalmente homem. Então Cristo trazia em si, como em todo homem, a inocência de Adão antes do pecado. E a potencialidade do pecado. Cristo podia ter pecado porque ele era homem, e a diferença entre Cristo e Adão é que Adão podia ter pecado, pecou e morreu. Cristo podia ter pecado e não pecou, e não morreria eternamente, e não morreria pagando a condenação do pecado se não tivesse assumido a nossa condenação. Então, o que é que Paulo vai estar falando aí nesse capítulo? Ele está dizendo o seguinte: todos nós nos perdemos em Adão. Porque o que acontece com Adão, em Gênesis 3, por isso que Gênesis 3 é uma narrativa paradigmática. É um modelo do que acontece na experiência existencial de cada homem. Na experiência existencial de cada um de nós acontece exatamente aquilo. Estamos inocentes, mas pecamos e somos condenados. A experiência de Adão se repete em nós. Então ninguém está pagando pelo pecado de Adão. Nós não nascemos com o pecado original. Nós nascemos com a tendência para pecar, como Adão também tinha. Com a possibilidade, com a potencialidade de pecar, como Adão também possuía. Por isso que ele tinha o direito de escolha. Ele tinha o livre-arbítrio. Só que no livre-arbítrio ele acabou escolhendo pecar. E essa experiência se repete em nós sempre. Então, a morte da condenação do pecado, porque essa morte que Paulo está dizendo aí não é morte física. A morte física, ela é um símbolo da morte eterna. Ela é só um símbolo da morte eterna. Isto é, assim como nós morremos fisicamente, em pecado, sem a justificação, nós morreremos, por isso que a Bíblia chama de segunda morte, é a morte eterna. Então a morte física é só porque Cristo também morreu fisicamente, e não foi só aquilo, Cristo morreu mesmo, ele sofreu a condenação do pecado, a separação de Deus, Deus meu, por que me desamparaste? E ali, sofreu a morte absoluta. Nós só sofremos uma morte relativa. A nossa morte ela não é absoluta, como é a morte de um condenado pelo pecado. Ela é relativa. A gente morre só fisicamente para se apropriar de um novo corpo.
A morte que Cristo morreu foi absoluta. Ele morreu fisicamente, mas também foi separado de Deus. Ele sofreu a condenação do pecado sobre ele. Então vejam aí o que é que Paulo está dizendo. Vamos voltar lá no versículo 12, o que ele diz? Primeiro, o pecado entrou no mundo por um homem. É uma referência a Gênesis 3. É o que aconteceu com Adão. Segundo, pelo pecado a morte, que é a referência à condenação pelo pecado. Tá? A condenação que é a eterna ira de Deus. Sobre nós está a eterna ira de Deus, que é a condenação do pecado. E terceiro, a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Quer dizer, a condenação de toda a humanidade, a partir do momento em que cada ser humano peca, ele também sofre a condenação do pecado. Bom, então por que não precisa batizar a criança nesse sentido? Porque a criança ela não nasce pecadora. Ela nasce com a tendência para pecar. E quando ela pode escolher, ela vai acabar pecando em algum momento. E a partir daí vai iniciar uma vida de pecados, como todo mundo inicia. Não é? Se uma criança, aí você pergunta, mas e se uma criança não for batizada? E se uma criança morre, uma criança de 2 anos de idade, morre, ela não se converteu, ela não creu, ela não teve essa experiência ainda e não foi batizada, o que acontece com ela? O que o Senhor Jesus Cristo disse? Deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. O que Cristo fez na cruz já serviu para garantir o reino de Deus para elas. Quem não pode se conscientizar do pecado, se arrepender para ser justificado, na incapacidade desse processo, o sacrifício de Cristo na cruz valeu para ele, claro. Então dele já é o reino de Deus. É o que Paulo vai falar lá adiante, olha só. Se você chega aqui no versículo 13, ele diz assim: antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Antes de ser dada a lei, o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Chega um momento em que nós pecamos e nos conscientizamos que pecamos. Aí é preciso ter o arrependimento. Aí é necessário que você se arrependa. Que é a experiência de qualquer pecador. Agora, uma criança sem essa condição, ela não tem como se arrepender, ela não passa por esse processo. Também não precisa apagar dela o pecado original, porque ela não trouxe a condenação automaticamente com ela. Entenderam? A condenação pertence a quem peca, quem está no pecado. O batismo por aspersão ou por afusão, o batismo foi para simplificar, né? Você pega, por exemplo, o Didaquê foi um documento escrito por volta do ano 150, que era um manual de doutrina para os novos convertidos. E no artigo sobre o batismo, ele diz o seguinte lá: batize em água corrente, no rio em água corrente. Agora, não tendo água suficiente para batizar, jogue um pouco de água na cabeça da pessoa, uma seca. Ele fala, não deixe de batizar, jogue um pouco de... Só que esse negócio de jogar um pouco de água na cabeça da pessoa acabou se tornando uma coisa muito mais prática. E acabou simbolizando o batismo por imersão. Então, com o correr do tempo, a igreja foi perdendo essa característica do batismo por imersão. Quando você chega século II, já bem anterior, você já tem pessoas sendo batizadas por aspersão, mas por uma questão prática. Não é? Os batistas, quando surgiram, eles ainda batizavam por aspersão, porque a questão do batismo não era a forma, era o significado. Eles não batizavam crianças justamente porque eles não criam no pecado original. E o batismo sendo uma profissão de fé, uma criança não tinha condição de fazer uma profissão de fé. Mas não era a questão do formato. Depois é que descobriram que a imersão era a melhor maneira de simbolizar
esse novo nascimento, né? Você morre e ressuscita. Mas isso veio um pouco depois, não é? É a partir do momento em que fica muito claro que já está entendendo o que está fazendo. Precisa saber o que está fazendo. Precisa entender o que está fazendo. Não. Não. E eu vou te dizer por que não há. Ele está perguntando, não é essa transferência, vocês estão vendo como a gente tem essa tendência de achar isso mesmo? Porque são séculos com essa ideia, né? Mas não tem. O pecado e a culpa não são transferidos. Nós somos culpados porque nós pecamos e não porque Adão pecou. Agora, você quer ver uma coisa? Eu vou te perguntar uma coisa e me diga. Se a condenação do pecado pode ser transferida de um para outro, por que a gente não transfere a salvação quando é convertido? Por acaso o poder do pecado para condenar é maior do que o poder da graça para salvar? Está entendendo o raciocínio? Porque se a lógica de você transferir a culpa fosse, a partir do momento que você é justificado em Cristo, você tinha que transferir agora a justificação. Está entendendo? O pensamento é o mesmo. Se eu sou culpado e transmito a culpa, se eu estou condenado e transmito a condenação, a partir do momento em que eu estou justificado em Cristo, eu transfiro também a justificação. Então, meu filho não precisa se converter, porque eu estou transferindo para ele a justificação que eu já tenho. Mas não é isso que acontece. Você é condenado porque você tem uma experiência com o pecado. E você é justificado porque você tem uma experiência com Cristo. Tem que ser individual, pessoal, voluntária e etc. A mesma coisa é o pecado. Você é pecador por quê? Porque você voluntariamente decidiu pecar. Não é? Quantas mentiras fazem de alguém um mentiroso? Basta um. O pecado também. Quantos pecados faz de alguém um pecador? Um pecado só. Pecou, já é pecador. Então, mas é uma experiência sua. Ninguém peca por você. É você que tem que pecar para a coisa acontecer. A mesma coisa aqui. Ninguém pode crer por você. Você é que tem que crer para poder ser justificado. Por isso que não é transmitido. Nem o pecado é transmitido, nem a justificação. Se Adão tivesse cara, ia ser uma maravilha. Agora a gente já está naquele jardim, comendo aquelas maçãs, né? Não, mas é isso que Paulo diz. Por que ele vai chamar Cristo de o novo Adão? Porque Adão, como símbolo nosso ali, Adão é símbolo de que nós somos. Nós somos Adão. A narrativa de Gênesis 3, ela acontece na experiência de cada um. Cada um passa pela tentação e pela queda. E cada um vira herdeiro da morte. Adão é só esse símbolo. Mas nós somos Adão. E aí o que Paulo vai dizer então mais adiante? Paulo vai dizer o seguinte: assim como veio Adão e não foi o que Deus planejou para ele, aí veio Cristo e mostrou o que Adão podia ter sido. O que é Cristo? Cristo é a revelação do que Deus tinha planejado para a gente. Em termos de intimidade com Deus, comunhão total com Deus, de uma vida na terra que fosse de fato uma vida de verdade. Quando Cristo disse, eu vim para que vocês tenham vida. Cristo veio ser a vida real que a gente não conseguiu ter. Então em Adão a gente se perde, em Cristo nós somos justificados. Essa é a grande questão que Paulo coloca aqui. Agora, seguindo então um pouco mais adiante, vamos chegar lá nos versos 18 e 19, quer dizer, até lá então Paulo vai discorrendo sobre isso. Mas quando a gente chega nos versos 18 e 19, a gente lê o seguinte: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens,
assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Isto é, aquela experiência que nós temos em Adão de também sermos condenados, mesmo que seja por uma transgressão só, é aquilo que eu disse. Quantas mentiras faz alguém mentiroso? Um só. Mentiu uma vez, já pecou. Então, ainda que por uma transgressão apenas todos sejamos condenados, entretanto, em Cristo, o ato de justiça de Cristo justifica a todos nós. Adão desobedeceu a Deus e se perdeu. Nós desobedecemos a Deus e nos perdemos. Cristo obedeceu a Deus e permaneceu justo. Nós não conseguimos obedecer a Deus. Paulo veio até aqui para dizer isso. Não tem lei, não tem como obedecer à lei, a gente não consegue. Mas então o que acontece com a gente? A gente está em Cristo. Cristo obedeceu a lei por nós. Cristo foi justo por nós. A gente está em Cristo, então somos justificados nele. Então, assim como pecamos e morremos, em Cristo somos justificados e vivemos. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Por que a gente é salvo pela fé? Porque nós nos perdemos pela falta de confiança. O que é a fé? É a obediência. Você confia no que Deus falou. Você confia na palavra de Deus e obedece. Adão desconfiou da palavra de Deus. Ele não acreditou que fosse aquilo. A serpente veio e ajudou. Ela soprou ali, dizendo, não é bem assim. Então ele desconfiou. Será que não é bem assim mesmo? Será que é assim mesmo? Será que eu morro mesmo se eu comer? Então, essa desconfiança da palavra de Deus levou à perdição. Então é necessário que nós confiemos na palavra de Deus para que sejamos salvos. A palavra de Deus tinha dito para Adão, se você desobedecer, você vai morrer. Ele não acreditou e morreu. A palavra de Deus diz para nós agora, você não tem mais como obedecer. Porque agora você herda essa natureza pecaminosa, essa tendência pecaminosa, o que aconteceu com Adão acontece com você. Mas você creia que o que Cristo fez é suficiente para justificar você. E o que você perdeu em Adão, você ganha em Cristo. Você precisa crer nisso. Adão não creu quando eu falei e se perdeu. Você precisa crer no que eu estou dizendo para ser salvo. Creia e será salvo. Tu e a tua casa, né? Lá em Romanos, Atos 16. É isso. É disso exatamente que Paulo está falando. Agora, ele vai terminar esse texto dizendo assim, olha só, no versículo 20, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Onde aumentou o pecado, onde reinou a morte, agora reina a vida. Vejam bem. Tá certo. Existe uma compensação em Cristo do que a gente perdeu em Adão. Em Adão a gente perde a comunhão com Deus, a gente ganha em Cristo. Em Adão a gente perde a paz com Deus, a gente ganha em Cristo. Em Adão a gente perde a vida, ganhamos em Cristo. Então tem uma compensação. O que perdemos em Adão, ganhamos em Cristo. Mas é mais que isso agora. Então Paulo vai dizer assim, olha, onde o pecado fez muito estrago, a graça vem e não só compensa, mas dá uma superação para aquilo. Em Adão, nós perdemos. Em Cristo, não só somos compensados do que perdemos, mas a gente ganha de forma superada em Cristo. Há uma superação de todas as perdas. Quer um exemplo? Em Adão, nós somos apenas criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Porque Adão era isso. Adão era uma criatura diferente de todas as outras, mais nobre que todas as outras, porque ele era a única criatura à imagem de Deus, o que tornava o rei da terra.
mas não passava de uma criatura. Em Cristo, a gente não só é compensado do que perdeu, nós perdemos a nossa comunhão de imagem de Deus. Mas não só isso é restabelecido, como a gente se torna mais do que criatura, em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus, que é uma novidade. Quando o próprio apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E podemos chamar Deus de Abba Pai, como o próprio Cristo fazia. E o apóstolo João, iniciando o seu evangelho, vai dizer: todos aqueles que creram foram feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem no seu nome. Então, por que Paulo está dizendo aí? Onde houve muito pecado, houve muito mais graça. Justamente por isso, porque o que a gente perde no pecado é infinitamente inferior do que o que a gente ganha em Cristo. O que ganhamos em Cristo é infinitamente superior ao que perdemos no pecado. Não somos, em Cristo a gente não é só mais criatura, não é só gente criada por Deus. Em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Até então, Cristo era o Filho unigênito. Unigênito quer dizer o único da sua espécie, só tem Ele. Ninguém é filho de Deus como Jesus é. Mas quando nós estamos em Cristo, estar em Cristo significa, estar em Adão significa que nos perdemos como Ele. Estar em Cristo significa que nós nos tornamos filhos de Deus. Olha que coisa é a graça. E olha de que maneira, né, Deus não só resolve o problema, nos dando de volta aquilo que perdemos, mas nos dando muito mais do que é a história do filho pródigo. É exatamente a história do filho pródigo. Ele não só retomou o seu lugar, mas retomou com honra e começou a ter muito mais do que ele tinha antes de sair de casa. Começou a desfrutar muito mais do que ele ainda tinha antes de sair de casa. A questão toda, então, é a seguinte, que é o que Paulo agora vai começar no capítulo 6, tá? Que é esse trato. Agora nós estamos no novo Adão, que é Cristo, não estamos mais no velho Adão, estamos em Cristo, que é o novo Adão. E toda a nossa vida agora é uma pergunta: como é o nosso jeito de viver? Nosso jeito de viver, a gente se parece mais com Adão ou a gente se parece mais com Cristo? Essa é a grande questão que todos nós temos que nos perguntar. Porque o que Paulo vai dizer mais adiante, no capítulo 8, é que nós estamos sendo transformados em pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Que é que ele diz em Efésios: nós vamos alcançar a estatura de Cristo. Seremos totalmente semelhantes a Ele, mas lá. Não, aqui não tem condição, mas lá seremos. Mas estamos caminhando para lá. Então, o caminho do discipulado é cada vez mais diferente de Adão e cada vez mais semelhante a Jesus. É isso aí que é o crescimento espiritual. Processo de santificação, amadurecimento da fé, é isso aí. Então, nós já estávamos em Adão, perdidos, e agora estamos em Cristo, justificados. A nossa vida tem que mudar. Se nós estávamos em Adão perdidos e tínhamos um estilo de vida, agora que estamos em Cristo, justificados, temos que ter um outro tipo de vida completamente diferente. Por que Paulo diz isso aí? Onde tem muito pecado, tem muita graça. Ele já imagina que eles vão perguntar assim: então vamos pecar bastante, que quanto mais a gente pecar, mais graça de Deus vai ter. É por isso que então no capítulo 6 ele começa: vocês estão doidos? E aí vai falar sobre isso. Por quê? Porque é exatamente isso. Estávamos em Adão, estávamos perdidos. Mas agora estamos em Cristo, estamos destinados a nos parecer cada vez mais com Ele, na nossa maneira de viver. Então, o natural agora para quem está em Cristo é que, com a caminhada,
se torne cada vez mais diferente de Adão, cada vez mais parecido com Cristo. É isso que a Bíblia chama nosso processo de amadurecimento, de santidade, etc, 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 que tem a ver com a nova forma de vida, com o novo estilo de vida, com a nossa nova maneira de viver. Na outra linguagem de Paulo, em Efésios e Colossenses, ele vai dizer, morreu quem? O velho homem. E viveu quem agora? O novo homem. A mesma coisa. Então, aquele velho ser de Adão, ele morre. O novo ser em Cristo é que está vivendo agora. Então, eu tenho que andar de acordo com o novo homem, e não de acordo com o velho homem. O velho homem já morreu. O velho homem já morreu. Quem manda na minha boca não sou eu. Certo? É isso. O velho homem não morreu, já morreu, e quem manda na minha boca não sou eu. Agora, quem manda na minha boca é o Senhor Jesus. O que eu digo, o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, tem que ter esse paradigma novo agora. O meu novo paradigma é parecer-me cada vez mais com Jesus, porque agora eu estou em Jesus, eu não estou mais em Adão. Essa é o grande resumo aí de tudo isso que Paulo está falando, para a gente entrar agora, próxima semana, no capítulo 6, que é quando ele vai dizer, e tem alguém aí perguntando, quer dizer que eu posso pecar cada vez mais, que vai ter cada vez mais graça? Então nós vamos conversar sobre isso na próxima quarta-feira, que é quando Paulo vai responder a essa pergunta cínica, sem vergonha, né, de alguém que aproveita esse negócio para dizer uma tolice, uma estupidez dessa aí, tá bom? Vamos ficar em pé e vamos